O capítulo 5 do livro de Jó é a continuação do discurso, ou então da fala de um dos amigos de Jó, que se chama Elifaz de Temã. Lá no capítulo 1º, então, apenas recapitulando, eu estou aqui na leitura, tentando entender um pouco mais sobre a história do livro de Jó, que é esse personagem bíblico muito conhecido, e que no primeiro capítulo ele passa por provações. Primeiro é apresentado Jó, e daí nesse primeiro capítulo, com a autorização de Deus, o diabo se apresenta diante de Deus, Satanás se apresenta diante de Deus e solicita, ou então pede que seja permitida a aprovação de Jó. Isso depois de Deus apresentar qualidades, 4 qualidades de Jó. E aí foi permitido então que Jó sofresse, primeiramente com seus bens, depois com a morte de seus filhos, e no capítulo 2, a segunda aprovação tem a ver com a saúde, então Deus também permite que Satanás toque na saúde. E aí no final desse capítulo 2 são apresentados os amigos de Jó, são 3 amigos a princípio, então Elifaz, Temã, Bildade, Suá e Zofar de Naamate. Isso capítulo 2. No capítulo 3, finalmente Jó traz um discurso. Isso depois que seus amigos vieram até ele e permaneceram com ele 7 dias e 7 noites em profundo silêncio, junto com Jó, em silêncio, apenas prestando atenção naquilo, ou então observando aquele grande sofrimento de Jó durante 7 dias e 7 noites. Até que Jó trouxe um discurso. E esse discurso, o que ele fez? Amaldiçoou o seu dia do nascimento. Ele não amaldiçoou a Deus, ou seja, ele não perdeu a integridade. Ele apenas amaldiçoou o seu próprio dia do nascimento. Por quê? Lá no versículo 26, no verso 26 do capítulo 3, ele diz por quê. Porque ele não tem mais paz, não tem tranquilidade, não tem descanso e somente inquietação. Por isso que ele amaldiçoou o seu próprio dia de nascimento. E aí no capítulo 4 ou no capítulo 4, finalmente, Elifaz, o primeiro amigo de Jó, finalmente traz o seu discurso. E nessa primeira parte do capítulo 4, que hoje, esse capítulo 5 é a continuação, ele traz esse discurso mostrando que os homens não são justos, eles não são dignos de Deus de fato. E a continuação diz o seguinte, clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para quais seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi o insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Veja, já aparece até a figura do advogado aqui. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem no chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Então aqui ele já chega a mais uma conclusão, que a dificuldade está sempre, faz parte da natureza humana, faz parte da vida humana, sempre sofrer. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa, Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, mostrando aqui que, apesar de toda a dificuldade, então, você pode recorrer a Deus, porque é Ele o dono de tudo, Ele que traz chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, Ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, ao meio-dia, elas tateiam como se fossem noite. Ele salva o oprimido da espada. Veja, ele vem trazendo benefícios de se buscar a Deus. O que Deus faz? Então ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Veja, esse aqui é um dos textos também muito marcantes do livro de Jó. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, na fome ele o livrará da morte. Essa é a promessa, pelo menos. E na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua. Então ele compara aqui, inclusive agora ele traz os malefícios da própria língua, do falar. Então você será protegido do açoite da língua. A língua é como um açoite que causa sofrimento. E não precisará ter medo. Quando a destruição chegar, você rirá da destruição e da fome e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo. Fará aliança com as pedras do campo. E os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura. Contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Então há um devido tempo. E aqui ele finaliza dizendo, verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto,
ouça e aplique isso à sua vida, Jó. Então o primeiro amigo de Jó, ele traz uma mensagem aparentemente, um discurso aparentemente, mostrando que os homens merecem sofrimento, que isso acompanha os homens desde sempre e que, apesar disso, se buscar a Deus de todo o coração, se buscar ao Senhor, este homem torna-se feliz, porque entende que, apesar do sofrimento, isso é uma correção que o próprio Deus traz aos homens. Pelo menos é a conclusão que eu chego lendo esse texto. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, ou seja, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Ou seja, o que ele está dizendo a Jó é o seguinte: está vendo isso tudo que está acontecendo com você? É porque Deus quer. E é assim que ele está te fazendo, porque é a vontade dele no final das contas. Ele está te corrigindo, ele está te disciplinando. E não despreze isso. Ele fere, mas também trata ferido. Ele machuca, mas também cura. Basicamente é isso. Então esse é o discurso inicial deste amigo de Jó. No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4. Vou deixar aqui no final. Valeu!